Oi, galerinha dos quartos anos, tudo bem aí com vocês? Vamos corrigir ciências, as páginas que a Tiani deixou para vocês fazerem. Vamos lá? Atividade 1. Observe a ilustração e responda as questões. Quais animais vivem nesse ambiente? Então, a gente observou aí as imagens, né? E nós colocamos, nesse ambiente vivem o gafanhoto, o sapo, a cobra e a águia. Do que se alimenta cada animal representado na ilustração? Então, o gafanhoto, ele se alimenta de planta. O sapo, ele se alimenta do gafanhoto. A cobra, ela come o sapo. E a águia come a cobra. Nessa cadeia, quem são os produtores? São as plantas. E os consumidores? O gafanhoto, o sapo, a cobra e a águia. D. Elabore a cadeia alimentar formada pelos seres vivos retratados na ilustração. Então, galerinha, lembrando que a setinha, ela representa quem serve de alimento para quem, tá? Então, a planta serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o sapo serve de alimento para a cobra e a cobra serve para a águia. Que animal está no topo dessa cadeia? Quem está lá, galera? Que não come, ninguém come ela. Então, a águia está no topo dessa cadeia alimentar. 2. As joaninhas, como a que você vê na imagem a seguir, são insetos que vivem em jardins, hortas, pomares e florestas. Entre suas presas estão os pulgões, que são insetos geralmente considerados pragas em plantações. Aí tem uma imagem, né, galerinha, a joaninha atacando aí os pulgões. A gente olha para a joaninha, a gente acha que a joaninha é um herbívoro, né? Mas não, ela é um carnívoro, né? Então, olha lá. Represente por meio de esquemas relações alimentares entre a couve, o pulgão e a joaninha. Então, a couve que serve de alimento para o pulgão e o pulgão serve de alimento para a joaninha. B. Você já sabe que a joaninha é presa de algumas espécies de pássaros, entre outros animais. É que os pássaros são presas do gavião. Então, refaça a cadeia alimentar que você construiu acima, acrescentando esses dois animais. Então, como ficou aí, galerinha? A couve, que serve de alimento para o pulgão que serve de alimento para a joaninha que serve de alimento para o pássaro e o pássaro que serve de alimento para o gavião. Galerinha, lembrando que uma cadeia alimentar, ela tem que ser sempre representada através das setinhas, tá bom? Porque a seta, ela representa quem serve de alimento para quem. Então, não pode ser tracinho e nem vírgula, tem que ser sempre setinhas, ok? E a gente pede que vocês sempre escrevam e não desenhem. Por quê? É difícil todo mundo desenhar igual, né? Vocês viram na aula de artes, né? A aula que a tia Dani e a tia Nia, elas são Picasso. Então, a gente prefere que escrevam, porque cada um tem um tipo de desenho. Ah, tia, eu fiz esse besouro, mas parecia mais uma borboleta, ou sei lá, né? Então, é melhor escrever sempre, tá bom, galera? Tomando como base o que você observou nas atividades anteriores, responda: é correto dizer que a joaninha é uma aliada do agricultor? Ou seja, ela colabora, ela coopera? Então, a resposta: a joaninha é um inseto aliado do agricultor, pois sendo predadora do pulgão, ela controla ou extingue a população desta praga na plantação, reduzindo ou evitando prejuízos. Então, ela é uma ótima aliada, né, galera? 3. Vamos testar seus conhecimentos sobre cadeias alimentares. Represente as cadeias alimentares a seguir e não se esqueça de colocar as setas. Boi, ser humano e capim. Então, vamos começar de quem? Do produtor. O capim, que serve de alimento para o boi, e o boi, que serve de alimento para o ser humano, para nós. B. Besouro, lagarto, planta e gavião. É bom, galerinha, que na cadeia alimentar vocês vão saber, vocês vão aprender quem serve de alimento para quem, né? Então, a planta, produtor, que serve de alimento para o besouro que serve de alimento para o lagarto e o lagarto que serve de alimento para o gavião. Aqui o gavião que está no topo, né, galera? C. Libélula, planta, sapo, cigarra, gavião e cobra. Vamos ver quem come quem aí, então? A planta que serve de alimento para a cigarra que serve de alimento para a libélula,
A libélula serve de alimento para o sapo serve de alimento para a cobra e a cobra serve de alimento para quem, galerinha? Para o gavião. Agora, amores, nós vamos lá para a página 269. Nós vamos falar sobre as interferências humanas nas cadeias alimentares. Em uma cadeia alimentar, os nutrientes e energias são transferidos de um ser vivo para o outro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que um ser vivo serve de alimento para o outro, para dar o quê? Energia, né? Mas essa relação de equilíbrio pode ser alterada pela interferência do ser humano na natureza, com o desmatamento, a poluição, as queimadas, o que acontece muito, né, galera? A caça predatória, o tráfico de animais ou a introdução de espécies invasoras. Agora vocês vão saber sobre as espécies invasoras, tá? Que são animais ou vegetais que não são, né, naturalmente de um lugar, e ela é trazida de um outro estado, de um outro país, de um outro lugar, e aí ele passa a viver ali, passa a competir, né, com a espécie natural, e aí ela se torna uma espécie invasora, tá? Então, ó, peixes mortos pela poluição do rio, são as imagens aí. Animais provenientes da caça são expostos como artigos de decoração. Antigamente, né, os caçadores, hoje é mais regrado, a polícia florestal ela bate mais em cima disso, né? Mas antigamente tinha muito isso, os caçadores, né? Jacaré, javali, tapetes, as cabeças, né? Os colecionadores eles colocavam as cabeças nas paredes, eles empalhavam os animais aí, né? E também até o couro para vender aí, né? O sapato, jaquetas. Hoje em dia, graças a Deus, existem o couro fake e as pessoas evitam fazer isso. É proibido, né? Por lei, né, galera? Então, olha, conheça a seguir 2 exemplos de interferência humana em cadeias alimentares. O primeiro envolve os tubarões e o segundo envolve o mico-estrela. Olha que legal. Vamos ler então aí, acompanha com a tia Dani. Ataques de tubarão em Recife. Entenda por que surfistas e banhistas estão na mira desses peixes. Quem já ouviu falar que lá em Fernando de Noronha tem muito ataque de tubarões lá, que os surfistas, os banhistas estão lá e de repente são atacados. Você já deve ter ouvido falar de banhistas atacados por tubarões em praias de Recife. A maioria foi feita pelo tubarão cabeça chata, mas também há registros de ataques de tubarão tigre. O que nos leva a perguntar, por que está acontecendo isso no Recife? Aí tem 2 imagens, o tubarão cabeça chata, que se alimenta de tartarugas marinhas, golfinhos, peixes e de outros tubarões, e o tubarão tigre, que se alimenta de peixes, tartarugas, caranguejos, moluscos, mamíferos e répteis. O fato é que as espécies de tubarão que vivem perto da praia e que antes tinham a comida à disposição, agora não tem mais tanto alimento assim. E como em Recife os ataques costumam ocorrer em um trecho de poucos quilômetros próximos ao porto de Suape, os cientistas consideram que isso tem ocorrido provavelmente por causa da construção desse porto. Tem uma imagem aí que vocês vão olhar, tá? Da água do Recife aí, e tem em vermelhinho aí essa construção, né, do portuário aí do Suape. Foi construída, ou seja, o ser humano ele invadiu, né, esse ambiente que era dos tubarões para construir um porto, né? Então aí nós temos o que? A interferência do ser humano na cadeia alimentar. Durante as obras para a construção do porto, foi preciso destruir os manguezais, tão importantes os manguezais, e rios das redondezas. Isso afetou o ecossistema de tal forma que esses animais ficaram sem muita comida disponível e também sem lugar para ter seus filhotes. Olha como o mangue é tão importante. Os cientistas levantam 2 hipóteses, ainda não comprovadas, para explicar os ataques registrados na capital de Pernambuco. A primeira é que, por terem dificuldades para encontrar comida, os tubarões possam estar atacando pessoas como uma nova opção de alimento. A segunda hipótese sugere que os tubarões atacam o ser humano porque o confundem com suas presas, peixes grandes, tartarugas marinhas, raias, focas, etc. No entanto, você sabia que em muitos outros locais tubarões e seres vivos convivem harmoniosamente? Pois é,
quando o meio ambiente não sofre agressões, está equilibrado, os ataques não acontecem. Galerinha, o que acontece? Os manguezais são importantes porque é lá onde muitos peixes e muitos tubarões, eles acabam colocando os ovinhos aí para nascer os seus filhotinhos. E também serve os manguezais, quando eles colocam esses ovinhos aí, os peixes colocam os ovos e também tem os filhotinhos, os tubarões vão atacar o quê? Vão comer esses manguezais, outras espécies vão lá, né, para servir, que servem de alimento. Então, se o homem, ele teve uma interferência aí, ele entrou no habitat natural aí, construiu um porto, então quer dizer que aonde os peixes tinham seus filhotinhos, onde os tubarões poderiam encontrar comida, não existe mais. Então essas espécies que estavam nesse local tiveram que ir para outros lugares para procurar comida. Então é uma das grandes hipóteses dos tubarões atacarem os banhistas aí, é que nos manguezais acabou aí a comida dele, porque foi construído um porto, né? Então eles vão lá para quê? Eles acabam nadando para outros lugares em busca de comida e acabam indo perto dos banhistas, né? Tem uma atividade 2 aí que nós vamos fazer juntos, tá? Responda as questões sobre o texto. Qual foi a interferência do ser humano no ecossistema? Então, como vai ficar, galerinha? A interferência do ser humano no habitat dos tubarões. Então, qual foi a interferência do ser humano no ecossistema? Qual foi? Foi a interferência do ser humano no habitat dos tubarões. O ser humano invadiu o lugar aí que os tubarões viviam, né? Então, o ser humano interferiu. A2. Quais consequências essa interferência humana pode ter trazido aos tubarões? A tia Dani já falou aqui bastante, né, nessa interpretação. Que tipo, né, galerinha, de interferência humana trouxe para os tubarões? Como vai ficar essa resposta aí? Com a construção do porto, houve uma redução na quantidade de seres que serviam de alimento aos tubarões. Olha para vocês verem aí como o ser humano ele interfere na cadeia alimentar. As queimadas também. As queimadas fazem com que os animais eles fujam do habitat natural dele e vá para um outro lugar, né? Procurar aí alimento, sobrevivência, e aí ele torna-se uma espécie invasora, né? Então vamos lá. 3. O manguezal é um ecossistema muito importante, pois abriga uma diversidade das espécies vegetais e animais. É considerado o berçário da vida marinha. Olha para você ver que importante que é o manguezal aí. Uma vez que muitos animais se reproduzem e criam seus filhotes nesses locais. Além disso, é fonte de alimentação para uma grande variedade de animais como ostras, mexilhões, caranguejos, insetos, aves, peixes, cobras, jacarés, golfinhos, tubarões, peixes, bois marinhos, guaxinins, saguis, entre outros. Olha quantos animais, galera! Está correto dizer que a destruição do manguezal altera o equilíbrio ecológico do ambiente marinho? Justifique sua resposta. O que vocês acham, galera? Quando tem que justificar é porque tem que escrever bastante, né? O que vocês acham? Então, a nossa resposta, sim, né? A destruição do manguezal altera o equilíbrio do ambiente marinho, uma vez que muitos animais desse ecossistema se alimentam e se reproduzem dessa região. Ou seja, eles vivem disso, né, galerinha? Então vamos agora, galerinha, para a leitura 2, o ler 2, né? Vamos falar aí sobre outra espécie invasora na página 272. Mico, uma espécie invasora. O mico-estrela ou Calitrix jacobus, algo assim. Como preferem chamar os cientistas, é uma espécie de primata arborícola, quer dizer que vive em árvores. Gente, quem já foi para Poços de Caldas? Vocês viram quanto mico tem lá? Eles são espécies invasoras, será? Ou são aquele é o habitat deles mesmo? Eles vão até os visitantes pedir comida. Vocês acham que eles vão pedir comida aí porque eles não têm ou porque eles foram acostumados a comer a comida dos visitantes aí? Quem já assistiu o filme do Zé Colmeia, né? Do porquê que a gente não pode alimentar os animais. E aí? Vamos saber aqui sobre ele. O cardápio do mico-estrela é variado à beça, inclui frutos, insetos, néctar de plantas, flores, sementes, fungos, moluscos, ovos e pequenos vertebrados. Realmente, hein, ó, bem variado. Você já viu por aí, não é? É bem provável que sim, aposto que toda criança aí já viu o mico.
embora o lugar de origem do mico-estrela seja a Caatinga, no Nordeste. A espécie pode ser vista em outras regiões do Brasil, especialmente no Sul e no Sudeste, aqui pra gente. Qual a razão para ter ido parar tão longe? Por que será que eles vieram de tão longe? Os pesquisadores acreditam que os filhotes desse primata eram vendidos ilegalmente nas estradas do Nordeste brasileiro. Até hoje tem, viu, galera? Tem muito contrabando aí de animais, né, silvestres, de outras espécies aí, né, que as pessoas acabam vendendo. Assim, pessoas de outros estados comprovam que compravam os micos e os levavam para longe de seu habitat natural, crescendo fora do seu ambiente. Ele se tornou agressivo, ele saiu do seu ambiente e se tornou o quê? Uma espécie agressiva. As famílias adotivas acabaram por medo abandonando o animal depois de alguns anos, ou seja, compraram o mico, ele não está no seu ambiente natural aí, ele acabou se tornando agressivo, né? Mudou aí o seu comportamento do que era do seu habitat natural, acabou estressando esse animalzinho, né? A pessoa que comprou não aguentou ficar com ele e abandonou esse animalzinho. Esse pode ter sido o principal motivo do aumento da população de mico-estrela nas grandes cidades. Mas que mal há em ter um mico-estrela, como turistas em outras regiões? E aí? Uma superpopulação de mico-estrela no sudeste do Brasil, por exemplo, representa uma ameaça a outras espécies nativas da região. Esse é o caso do mico-leão dourado, que está ameaçado de extinção e é uma espécie nativa da Mata Atlântica, ou seja, ele é ali deste lugar, da Mata Atlântica. Existem muitas pessoas que vão lá, retiram ele da Mata Atlântica, né, o mico-leão dourado, e vendem, aí vendiam, né, muito mico-leão dourado. Hoje, como ele é protegido aí, né, legalmente, então isso não acontece mais, tanto que ele está em extinção, né, galera? Localizado na região sudeste, o mico-estrelas torna-se um competidor de recursos alimentares, ou seja, a comida se torna insuficiente para todos na floresta, principalmente no inverno, quando a oferta de alimentos reduz por causa do clima frio. Olha, galera, eu assisti um documentário que falava que uma família tinha uma fazenda e morava numa casa maravilhosa, que era de 2 andares, uma casa de fazenda. Um vizinho tinha comprado um mico, né? E eles se mudaram e o mico acabou ficando nas árvores lá. A família dessa fazenda aqui acabou abandonando eles lá. E o que eles fizeram? Eles foram procurar comida em outro lugar, em outra fazenda. E como esses vizinhos aí dessa fazenda que morava nessa casa de 2 andares não alimentavam esses micos, não tinham o hábito, o que o mico fazia? Quando as pessoas saíam, deixavam a vidraça abaixada, eles conseguiam levantar a vidraça, invadiam dentro da casa, mexiam até dentro da geladeira, quebravam as coisas, pegavam pertences, comiam o que tinha em cima da mesa, nos armários, faziam a maior bagunça e depois saíam de dentro da casa. Por quê? Porque eles foram trazidos fora do seu ambiente, né? Vieram para um ambiente novo, eles acabaram estressados e com fome porque não conseguiam caçar, né? Não tinha aí, né, essa adaptação ainda, então eles invadiam esta casa, tanto que aí a família teve que chamar, né, a guarda florestal, né, teve que intervir aí, porque começaram a se multiplicar esses animais e eles continuavam invadindo a casa das pessoas. Quem já assistiu aquele filminho lá que é Madagascar? Que tem lá, eu me remexeu muito, sabe? Não tem os micos lá, os macaquinhos, que mostra lá que eles pegam os relógios, que eles roubam roupa das pessoas. É mais ou menos isso, porque eles foram trazidos de um lugar que era o habitat natural, vieram para outro ambiente, né? E se tornaram o quê? Uma espécie invasora, tá? Tem uma atividade 3 aí, vamos fazer juntos? Escreva se o animal é uma espécie invasora ou uma espécie nativa, de acordo com a região em que se encontra. Então, o mico-estrela, no Nordeste, ele é o quê? Uma espécie nativa, ele é exatamente do Nordeste. No Sudeste, aqui para nós, ele se torna uma espécie invasora. E no Sul, mais lá embaixo do nosso mapa, é uma espécie invasora também. Por que o mico-estrela é considerado uma espécie invasora? Por quê, galera? Ele veio de outro lugar, não é?
para um novo habitat, então ele é uma espécie invasora. O mico-estrela nas regiões sudeste e no sul é considerado uma espécie invasora, pois pertence naturalmente àquele ambiente e ele compete com as espécies nativas, ele foi trazido de um outro lugar, então ele acaba competindo com as espécies que são nesse ambiente, né? Então ele é um invasor, na verdade. A terceira perguntinha aí, galera. De que maneira o mico-estrela foi introduzido nas regiões sul e sudeste? Que jeito? Por meio do tráfico, né? Que era realizado nas estradas do Nordeste. As pessoas vendiam lá nas estradas e os turistas que iam passando lá acabavam comprando, levavam embora para as regiões deles, diversas regiões aí. Foi aí que eles foram introduzidos em vários lugares, né? 4. Por que a população de mico-estrela teve um aumento tão grande? E aí, galera, por que aumentou muito? Ficou assim a resposta, olha. As pessoas que os adquiriram acabaram soltando-os na natureza, tá igual tá no texto, ou mesmo nas cidades, soltaram aí. Como esses animais se adaptaram em novo ambiente, né, acabaram ficando estressados e também se reproduziram, aumentando a quantidade de mico, né, desse lugar. Por isso que é tão importante a gente não comprar esses tipos de animaizinhos, viu, galerinha? 5. Uma espécie invasora traz ameaça ao equilíbrio do ambiente? Vocês acham que uma espécie invasora ela altera aí o equilíbrio ambiental de outro lugar? Por quê? Sim, né, galera? Ela altera, né? Pois essa espécie invasora ela ameaça o equilíbrio do ambiente, pois ela compete com as espécies nativas, as espécies que é desse lugar, por alimentos, por abrigo, né? E vários outros tipos de equilíbrio aí ambiental, tá? 6. Explique por que não se deve comprar animais silvestres. Tia Dani acabou de falar por que nós não podemos. O que ele altera, o que acontece, além de judiar desse bichinho, né? Que ele vai ter que se adaptar a um novo lugar. A retirada desses animais do ambiente natural provoca uma alteração no equilíbrio das cadeias alimentares. Essa espécie se torna invasora, comprometendo a sobrevivência dela mesmo e de outros seres vivos. Por isso que acaba sumindo várias espécies também de animaizinhos, né? E as pessoas pouco ficam sabendo. Olha que gostoso, fizemos essa atividade junto, hein, galera? Agora a tia Dani vai passar o em casa para vocês fazerem, ok? Represente em seu caderno, não é na apostilinha, no caderno, as cadeias alimentares a seguir. Onça, capim e capivara, quem vem primeiro? Lembrando que eu começo sempre do produtor. Quem é o produtor? Aquele que produz o seu próprio alimento. B, cobra, gavião, milho e rato. C, planta, coruja, pássaro e caracol. Não pode esquecer do mais importante, que são quem? As setinhas, tá? 2. Utilize as palavras do quadro para completar o esquema sobre cadeias alimentares. Herbívoros, onívoros, carnívoros, produtor, consumidor e fotossíntese. Vocês vão ler aí que a cadeia alimentar ela é formada por quem, tá? Então, vocês vão seguir aí e tentar encaixar certinho as palavrinhas do quadro, tá bom, galera? Na página 276, ai tia, que monte, não é um monte. Por que parece ter muito? É porque tem texto. Então, quando tem texto, vocês já ficam desesperados, né? Mas é só para representar as cadeias alimentares, tá? No Brasil, existem 17 espécies de serpentes que são muito importantes para a agricultura. São as cobras malacófagas, assim chamadas porque se alimentam de moluscos. Uma dessas é a cobra comilesma, que, como o próprio nome diz, alimenta-se de lesmas. Molusco terrestre, considerado uma das principais pragas do feijão, realmente. Mas a comilesma também tem seus predadores, o gavião é uma delas. Explique por que a comilesma é um animal importante para a agricultura. Vocês vão olhar aí, galerinha, e saber, a tia Dani acabou de ler, e vão responder no caderninho por que ela é tão importante para a agricultura, ela ajuda o agricultor. Que nem a Joaninha, né, galera? Ela não ajuda o agricultor? Por que a comilesma ela é tão importante? B. Represente por meio de esquema, não é desenho, são palavras escritas os animais aí por extenso. As relações alimentares entre a lesma, a comilesma, o feijão e o gavião. Então, vocês vão pôr em ordem para mim aí. Quem que vai primeiro, tá? Já tem as setinhas aí no esqueminha, vocês vão completar com o nome dos animais. 4.
O quinguil, ou peixinho dourado, é um dos peixes de aquário mais conhecidos do mundo. Originário da China, olha lá, tá? Esse peixinho dourado, ele é da onde? Espécie nativa? Lá na China. Espalhou-se por várias partes do mundo por meio do aquarismo. No entanto, por diferentes razões, muitas pessoas desistem de cuidar de seus aquários e acabam soltando essa e outras espécies em lagos, lagoas, rios e córregos, tadinhos. De acordo com o que você aprendeu, responda. A. Por que as pessoas não devem soltar peixes de aquário na natureza? Vocês acham que o peixe de aquário ele consegue sobreviver no rio aí, no lago? O que vocês acham? Por que se eu comprei um peixinho lá de aquarismo, né? Por que eu não posso soltar ele de volta aí no meio ambiente? E aí? B. Escreva uma atitude a ser tomada com os peixes ornamentais quando é preciso se desfazer de um aquário. O que isso quer dizer? Eu tenho um peixinho, eu não posso mais ter esse peixe, eu preciso me desfazer. O que vocês fariam? Vocês iriam devolver para o rio? Tá falando aqui que eu posso devolvê-lo para o rio? O que vai acontecer? O que vocês fariam se vocês tinham um peixinho aí e você tem que se desfazer? Ah, eu vou mudar lá para Nova York, eu não posso levar o peixe, eu tenho que me desfazer dele. O que vocês fariam, galerinha? Tá bom? Respondam com calma aí, é gostoso de fazer essa interpretação, tem bastante textinho aí que vocês descobriram muitas novidades aí, muitas coisas bacanas e legais, tá bom? Depois a gente volta corrigindo. Um beijo, um queijo e bye bye! O que é teia alimentar? Teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interligadas entre si. É também chamada de rede alimentar. Como podemos ver nessa imagem, a grama é a produtora. A grama é comida pelo coelho e pelos insetos. Os insetos são comidos pelo sapo, o coelho é comido pela águia e a cobra. O sapo é comido pela ave, que também é comido pela cobra, ou seja, o sapo é comido pela cobra e pela ave. E a cobra é comida pela águia. E essa é um exemplo de teia alimentar. Claramente existem outras maiores. A teia alimentar representa muitas relações entre os organismos de um ecossistema. Mas Guilherme, qual é a diferença de cadeia alimentar para teia alimentar? Pois veja e tire suas dúvidas. Agora, uma atividade para refrescar o conhecimento. Deem uma olhada nessa imagem. Vejam atentamente, pois a atividade vai começar. Agora me explique, quais são os consumidores primários dessa imagem? Se você disse lagarta, gafanhoto, esquilo e formiga, você está completamente certo. Vamos para a próxima pergunta. Segunda pergunta no ar. Quais são os produtores dessa imagem? Ou produtor? Claramente, o produtor dessa imagem é o que dá início à teia, então é a planta. Bom, esse vídeo só durou 2 minutos, só que dei um monte de trabalho para fazer. Espero que tenham gostado. Tchau!